Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NetRS. Em algumas cidades você assiste a nossa programação no canal 26 e 526 e também no YouTube e Facebook, as nossas redes sociais. Em época de pandemia, falando com quem não parou de trabalhar na época da pandemia. O Legislativo do Rio Grande do Sul, a maioria deles, conseguiu alternativas. Está conosco a Nádia Rodrigues Silveira Guerra, comandante Nádia, da primeira turma, colega da Simone, né? Da primeira turma de oficiais da Brigada Militar, né? Eu já começando aqui, um grande abraço para o Jerônimo Braga, o coronel, nosso grande amigo, grande figura, né? O coronel Jerônimo. Coisa boa estar aqui contigo, Ricardo. Sabe que Ricardo é o nome do meu esposo, viu? Então eu fico muito à vontade aqui com os Ricardos, né? Coisa boa estar contigo aqui com os telespectadores aí desse programa maravilhoso. E te agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com as pessoas, dizendo um pouco aí quem é a Nádia, né? Então, eu sou filha de brigadiano, viu, Ricardo? Eu sou filha de um sargento da Brigada Militar e de uma professora estadual. Sou filha única e agradei, acho que os dois ali. Eu fui professora no primeiro momento, fiz magistério, me formei em letras pela PUC, sou pós-graduada em psicologia escolar, mas o coração bateu mais forte para o lado brigadiano, né? E aí, em 88, prestei concurso para a Brigada Militar, uma das primeiras turmas, né? A minha turma é a primeira turma de formação de oficiais femininos. E o coronel Jerônimo, então, era o comandante-geral à época, né? Da Brigada Militar. Fiz o concurso em 1988 e dia 13 de fevereiro de 89 eu já ingressava na Brigada Militar. Subia a Coronel Witt, ali a nossa rua da Academia de Polícia Militar, que forma os oficiais da Brigada, e fiz uma carreira ali muito consolidada dentro da legalidade, dentro dos princípios, inclusive da administração pública, da transparência, da lisura dos atos. Fui a primeira mulher a comandar um batalhão de polícia militar no nosso estado em 2007, o que muito me orgulhou de ser a primeira mulher a poder assumir uma função tão importante e eu diria a função mais importante da Brigada Militar, porque está muito correlacionada com as comunidades. O comandante do batalhão é que tem a função administrativa e também de policiamento ostensivo, né? Aquela que está ali no dia a dia. E eu fui comandar, em 2007, o 40º Batalhão de Polícia Militar no interior, ali no Vale do Taquari, na cidade de Estrela, mas com mais 11 cidades sob a minha responsabilidade. Então, assim, imagina o Vale do Taquari ali, com colonização italiana, alemã, portuguesa, nossa, era um pouco de tudo. E 11 comunidades, né? 11 cidades, imagina, com 11 prefeitos, 11 câmaras de vereadores, 11 comunidades que nada tinham a ver com uma com a outra, com necessidades diversas, mas um local muito bom de se trabalhar, né? Em 2007 foi aquele boom, né? A primeira mulher assumindo um batalhão, nossa, que loucura. Mas por óbvio que a brigada teve que se reorganizar e quebrar alguns paradigmas, colocando também as mulheres em funções de comando, porque as mulheres no mundo, né? Nesse nosso século XXI aí, já estão pilotando avião, já estão nas Forças Armadas, já tem astronauta, enfim. Então, a brigada também não podia ficar atrás e teve que se reorganizar e colocar uma mulher a comandar um batalhão. Fiquei por 5 anos comandando o batalhão. E, em 2012, fui convidada a repetir o ineditismo de ser a primeira mulher a comandar um batalhão, só que na capital gaúcha. Aceitei de novo o desafio. Fui comandar, então, o 19º Batalhão, as Tropas do Leste, que a gente carinhosamente apelida, que é aqui na Zona Leste de Porto Alegre, que pega ali a Cachorro Sentado, a Maria da Conceição, a Degolada, né, que o pessoal chama, o Campo da Tuca, toda Ipiranga, toda Bento Gonçalves, toda a Lomba do Pinheiro ali com os seus mais diversos
suas mais diversas vilas, a Mapa, a Cafunchos, a Quinta do Portal, enfim, uma área muito conflagrada pelo crime e pelo tráfico de drogas. Ali fiquei mais 3 anos. E eu tenho orgulho também de dizer que eu fiquei 8 anos comandando o batalhão, coisa que é muito inédita. Não tem comandante que tenha ficado 8 anos ininterruptos, né? E óbvio que todo o que deu certo, eu devo, né? Agradeço a todos que trabalharam comigo, desde o soldado mais moderno até o oficial mais antigo, porque ninguém faz nada sozinho, né, Ricardo? Esqueci de dizer, mas não muito, não por último, mas não menos importante, aliás, é o mais importante de tudo. Sou casada, tenho 3 filhos, o Matheus, que tem 22 anos, o Thiago, que tem 16 anos, e o Arthur, com 11 anos. E a família faz parte da minha vida, né? Sou o que sou hoje por conta, graças à minha família, meu pai, minha mãe, e depois a família que a gente transforma no decorrer da nossa vida, né? Essa é a comandante Nath, né? Fui idealizadora, implementei, coordenei a Patrulha Maria da Penha aqui no nosso estado. É uma forma totalmente diversa de atender a violência doméstica, não com aquele mimimi nojentinho, né? Mas de uma forma afirmativa, mostrando para aquelas mulheres que são vitimadas dentro do seu lar que há sim uma saída, que elas têm que estudar, elas têm que se profissionalizar, e é o Estado, né, fardado ali perante aquela mulher, aquela família que pede socorro, que registra uma ocorrência, e é a Brigada Militar estando ali fazendo o seu trabalho mais do que importante. A patrulha, ela é uma referência nacional. Hoje, se tu colocar, Ricardo, no Google, Patrulha Maria da Penha ou Patrulha Lilás, eu vou te dizer que em todos os locais, todos os estados que tem essa patrulha, eu tive o prazer de estar lá ensinando, como nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, e as pessoas lá, né, os comandos das polícias militares, ao implementarem as suas patrulhas, seja Lilás ou seja Maria da Penha, me levaram lá para ensinar o know-how. Isso foi muito importante também aí para o Rio Grande do Sul, né, mostrando que aqui no Rio Grande do Sul nós temos aí grandes brigadianos e brigadianas que trabalham em prol da não violência, não só contra a mulher, não violência contra as crianças, adolescentes, idosos, pets, né, negros, brancos, a Brigada Militar, em geral, não tem cor. Em geral. Ô, Nádia, essa tua carreira brilhante aí na Brigada Militar, tu saíste e fosse para a reserva agora com tenente-coronel. Tenente-coronel, isso. E fui compulsório, né? Me empurraram assim, né? Vai embora. Mas por não, né? Tô brincando. Mas é que, na verdade, o militar, quando eleito, sim, ele tem que se aposentar, né? Compulsoriamente, sim, ele é levado à reserva remunerada. Então, por ter sido eleito, acabei sendo compulsoriamente aposentada. Convidada a ir para a reserva. Lhe convido a ir para a reserva, botar o pijama. Só que não, né? Eu não botei. Continuei, ó, pelas causas da segurança. Ô, Nádia, comandante Nádia, na política, da onde veio isso? Pois é, uma coisa louca, viu, Ricardo? Porque em 2016, então, quando eu concorri, em março, um grupo de policiais militares, de meus colegas, alguns da Polícia Civil, do IGP e da SUSEP, ou seja, um núcleo ali de homens e mulheres da segurança pública, me chamaram para uma reunião e disseram que eles estavam convictos que nós precisávamos no parlamento municipal, num primeiro momento, e depois no parlamento estadual, enfim, alguém que falasse de segurança pública com muita legitimidade. Porque ao longo dos anos nós víamos, né, e eu também, e eles estavam me explanando isso, que os parlamentares, por mais boa vontade que tinham, faziam projetos de lei voltado para a segurança pública, mas que eram inócuos lá na ponta, porque eles não conheciam como que se desenvolve a segurança pública, nem na Polícia Civil, nem na Brigada Militar, enfim, nem na SUSEP, nem no IGP. E que era necessário ter alguém com legitimidade que já tivesse trabalhado na questão da segurança pública para concorrer e estar sentada no parlamento para também definir projetos novos, indicar algumas questões, fiscalizar.
Quando terminaram de fazer essa explanação, eu disse, nossa, vocês estão cobertos de razão, vamos lá procurar alguém. E o alguém era eu. Eles disseram, não, mas já escolhemos, nós queremos que tu concorra. Eu quase caí dura, né? Porque jamais na minha ideia eu tinha pensado em entrar para a política, né? Todos somos políticos, não podemos negar isso, né? Nós fazemos política todos os dias. A gente faz política na escola dos filhos, fazemos política na padaria, fazemos política na creche, no trabalho, mas a política partidária, uma que o policial militar não pode estar filiado a partido nenhum por ser militar, e outra porque eu nunca tinha imaginado. Como eu falei, né, a família para mim é referência. Eu disse, espera tudo, vim conversar com a família, olha, me convidaram para ser candidata a vereadora, o que vocês acham? Do marido até os filhos, até o filho menor, vai lá porque tu sabe fazer e tem muito para dar para o coletivo. E aí eu disse, bom, então vamos lá, né? Vamos lá. Concorri pela primeira vez em 2016 ao cargo de vereadora, que eu estou hoje, e me surpreendi muito e fiquei muito agradecida com a quantidade de votos. Eu fiz 6.900 e poucos votos, não me recordo agora, quase 7.000 votos numa primeira vez, e entendo que a pauta foi bem entendida pelos eleitores, né? A segurança pública, a questão do fortalecimento das mulheres e o empreendedorismo. Então, eu trabalhava muito essa questão e que continuo ainda trazendo para o meu dia a dia no Parlamento Municipal aqui da capital gaúcha. E assim que começou, né? E aí, já que estávamos, né? Já que eu fui convidada a sair da Brigada Militar por questões legais, né? A nossa legislação é das Forças Armadas, e nós acompanhamos a mesma legislação, eu disse, bom, agora já que estamos aqui, vamos trabalhar na segurança pública, tendo ferramentas políticas para melhorar a cidade para o povo. Nós precisamos que a segurança seja forte, seja presente no dia a dia dos porto-alegrenses. Em 2018, eu concorri a deputada estadual, e também da mesma forma, com a mesma bandeira da segurança pública, da legitimidade, de termos a segurança como base para a pessoa que quer ir num posto de saúde, para o pai que manda um filho para a escola. Sem segurança, ninguém faz nada. E eu fiz, e agradeço muito aos gaúchos e gaúchas, quase 31 mil votos. E, óbvio, não me elegi, né, por conta das proporcionalidades, do coeficiente. E eu fiquei, Ricardo, uns 3 meses depois da eleição recebendo parabéns porque eu era deputada estadual. E eu tinha que explicar para todo mundo que, mesmo com a votação que eu tinha feito, eu não era deputada. E eles disseram, mas como? Tem o fulano que entrou com 22 mil, o outro com 15. Eu disse, aí tem que explicar, isso é importante dos eleitores entender por que às vezes um tem mais voto e não entra eleitoral, e outro... coeficiente eleitoral. E aí, enfim, mas eu digo, mesmo não me elegendo, ganhei muitos conhecidos, muitos amigos, fiquei muito grata pelo reconhecimento, né, pela confiança, principalmente de gaúchos e gaúchas, no dia da eleição, quase 31 mil pessoas. Tu sabe o que é isso, Ricardo? Acordar de manhã, uma pessoa ir votar e pensar no teu nome, e botar lá na urna o teu, né, não botar mais na urna, apertar ali na urna eletrônica o teu número e dar a confiança. Nossa, isso não tem preço. E por isso eu sou muito grata. Eu acredito que a gente mesmo não se elegendo, né, não estando na Assembleia Legislativa, nós fizemos um capital político muito importante, porque é esse aí que a gente nunca perde, né? E continuar, né, Ricardo? A minha trajetória dentro da Brigada sempre foi na procura do comprometimento com o coletivo, da transparência, da lisura dos atos, da moral, da ética, e assim o na vida política. Né? Eu digo para as pessoas, não encontrei as minhas estrelas de oficiais na lata do lixo, e para elas eu sempre vou honrar aquilo que eu aprendi na caserna. Maravilha. Nádia, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS, em algumas cidades no 26 526, no YouTube e no Facebook, as nossas redes sociais. Nós já voltamos.
Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com a vereadora pelo DEM, agora DEM, a comandante Nádia, que é pré-candidata, agora vamos entrar nisso aí, Nádia, é pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre. Eu quero dividir em 2 momentos essa nossa conversa. Parte 1, o que tu pretendes, por que candidata à Prefeitura, tudo isso, e vamos deixar um finalzinho lá para comentar esse imbróglio da semana que passou aí, essa encrenca toda do encaminhamento do impeachment do atual prefeito de Porto Alegre. Muito bem. Pois é, eu ingressei no Democratas, né, esse início do ano, na janela que os parlamentares têm, né, e possibilita-se trocar de partido. Então, é primeiro importante dizer que o Democratas é um partido de direita, né, que preza os costumes das pessoas, né, tem muito valor pelos costumes, é conservador, se a gente pode dizer isso nas questões dos costumes, e é liberal na economia, né, a economia tem que poder ter asas para voar, e a gente vê que os nossos gestores, o Estado em si do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, engessa muito a possibilidade dos empresários empreenderem, gerarem emprego, gerarem renda. Nós tínhamos que ser um tanto quanto acreditar na boa fé desse empresário, que é aquele que retribui com seus tributos, com os impostos, fazendo girar a máquina pública, né? Uma vez que nem prefeitura, nem Estado geram dinheiro, né? Eles, na verdade, eles gerem o dinheiro dos tributos recolhidos, dos impostos recolhidos. E quem faz a máquina girar, quem faz essa engrenagem trabalhar, exatamente são os empresários, a quem eu prezo muito e digo que são os verdadeiros heróis dessa história toda. E o DEM, né, me fez o convite, então, para que nós tivéssemos um projeto do Democratas. Temos uma cabeça de chapa, né, para majoritária, e acabou o meu nome sendo escolhido ali dentro do partido para concorrer hoje pré-candidata a prefeita de Porto Alegre. Eu acho importante, viu, Ricardo, uma vez que ninguém é eleito por si só, ninguém é prefeito de si mesmo, né? As pessoas têm que querer, né? Então, o partido estar entendendo, a executiva, o diretório, estarem querendo um nome, que esse nome encerrou-se no meu, para nós sermos um projeto de quê? Um projeto para uma Porto Alegre realmente liberal na economia. É a primeira coisa que nós vamos falar. Uma Porto Alegre que cuide melhor dos seus empresários. Uma Porto Alegre que comunique. Uma Porto Alegre que dialogue. A vida toda na Brigada Militar, nós brigadianos, não só eu, né, mas nós brigadianos, tínhamos como primeiro objetivo a mediação de conflitos. Ou seja, sentar numa mesa e conversar para tentar achar um denominador comum. Nós não vemos uma Porto Alegre hoje que dialogue, que converse, que entenda as necessidades das mais diversas regiões, dos mais diversos segmentos. Então, nós precisamos ter, sim, uma Porto Alegre mais liberal na economia, que dialogue com os diversos segmentos, os diversos bairros que ela tem, que a gente pode até dizer o que serve para o centro não é o mesmo que serve para a Zenha, que não é o mesmo que serve para o Lami, para o Maitá. As pessoas que moram nos seus bairros têm interesses e necessidades diversas. E uma das coisas que Porto Alegre precisa, e que eu tenho dito, é de uma boa zeladoria. Quem não quer uma Porto Alegre limpa?
Quem não quer uma Porto Alegre sem buracos? Quem é que não quer uma Porto Alegre iluminada, com poda e com árvores bem tosadas, né, bem podadas? Quem é que não quer uma Porto Alegre com praças onde as pessoas podem tomar seu chimarrão? Hoje nós vemos uma Porto Alegre que, infelizmente, está faltando a tal da zeladoria que eu digo, que precisa fazer o básico. Não precisamos inventar a roda já está feita. Nós precisamos um gestor, realmente, que pense uma Porto Alegre diferenciada. Uma Porto Alegre não mais só para o século XXI, mas o que nós queremos dessa Porto Alegre daqui a 10 anos? Uma Porto Alegre que tenha um caminho e que possa entregar para os filhos, para os netos, algo muito melhor. Porto Alegre é a capital gaúcha. E olha que vergonha quando nós vamos ao centro da cidade e vemos aquele emaranhado de gente vendendo na rua, gritando, a Praça da Matriz virada em sujeira, em pichação, em moradores de rua ali. O cartão postal do Rio Grande do Sul está pedindo água, está pedindo que o turismo, que é outra coisa, falando em economia, que o turismo seja pujante aqui dentro. As pessoas simplesmente chegam no aeroporto Salgado Filho e vão para a Serra, e vão para a praia, e vão para as Missões. As pessoas não ficam em Porto Alegre. Por quê? Porque Porto Alegre não acolhe bem os seus turistas, porque ela não faz essa questão de trazer negócios novos. O turista novo, ele é um bem muito precioso, é uma joia, porque é ele que vai fazer com que a Porto Alegre, uma Porto Alegre que realmente seja alegre, possa ser multiplicada, não só dentro do nosso país, mas fora. E é isso que nós precisamos. Nádia, o que aconteceu na Câmara dos Vereadores? É importante a gente falar para a audiência que está nos assistindo, primeiro que esse é o 6º impeachment que o prefeito Marquesan recebe, né? Então, nós já tivemos 5 durante toda a gestão Marquesan. Os outros 5, todos foram negados. Teve algum voto sim, isso aqui, mas a grande maioria dos vereadores votou não. Porque quando chega um pedido de impeachment, isso é importante a gente falar, para o presidente, ele não pode simplesmente engavetar e não falar, porque senão ele estaria prevaricando. Então, o presidente tem a obrigação de encaminhar esse pedido de impeachment para a Procuradoria da Câmara de Vereadores. A Procuradoria faz toda uma leitura e vê se ele tem fundamento, se tem lógica, se existe realmente algum ou alguns dados, algumas informações que estão na peça inicial, que qualquer um pode pedir impeachment, isso também é importante dizer, qualquer um do povo pode, desde que seja eleitor, que se identifique. A Casa, então, manda à Procuradoria e todos os outros 5, uns foram aceitos, outros não, mas não passou no plenário. Os 35 vereadores, e são 35 porque o presidente da Câmara não vota, por ele ser voto de Minerva, só no caso de empate, ele só conduz os trabalhos. E este último que chegou agora, foi também da mesmo rito encaminhado à Procuradoria da Casa Legislativa, e ele veio com, olha, tem fundamento. Cabe aos vereadores, cada vereador também tem a sua assessoria jurídica, fazer o seu senso de valor, seu juízo de valor. Entender, e mais do que o juízo de valor, entender a legalidade ou falta da legalidade no caso que foi apresentado. Me parece que se 31 vereadores votaram sim ao início do processo, me parece que os 31 vereadores entenderam que existe alguma coisa que está mal explicada ou que não foi feita da forma correta no que foi apresentado. E ele basicamente fala da questão da publicidade utilizada pelo prefeito, que foram 3 milhões e pouco, do Fundo Municipal da Saúde. O que nós temos que levar em conta? O Fundo Municipal da Saúde só é mexido a partir da autorização do Conselho Municipal da Saúde, que não foi em nenhum momento solicitado.
Tem um vídeo do prefeito que ele acabou fazendo logo depois que deu o início do processo, em que ele tenta se explicar, mas perdeu a oportunidade de dizer o porquê utilizou publicidade, valores do Fundo Municipal da Saúde em publicidade no jornal Folha de São Paulo, ou no jornal do Rio de Janeiro, ou em Brasília, sendo que a publicidade para alertar as pessoas sobre a sua saúde na questão da pandemia deveria ser em Porto Alegre. O que estão dizendo alguma parte da imprensa e o que está falando? Mas por que agora? Faltando 5 meses para a eleição, é um ato eleitoreiro. Aí eu pergunto para quem está nos assistindo, por estar perto da eleição, eu recebo uma denúncia, não, está perto da eleição, deixa de lado. Gente, isso não existe. Em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação, inclusive triste, por ser no meio de uma pandemia, em que o comércio não abre, que as pessoas estão apavoradas, nós temos que estar fazendo um impeachment, um processo de impeachment. E não quer dizer que amanhã, que daqui 10 dias, o prefeito vai sair da sua cadeira. Que nós estamos abrindo um processo para que o prefeito possa apresentar o contraditório, ou seja, apresentar a sua defesa e responder as perguntas que ali estão e que não temos a transparência dos dados das respostas. Simples assim. Ninguém é contra o Marquesan, mas nós, vereadores, os 31, não podemos deixar a nossa missão, o nosso objetivo principal, que é a fiscalização, e simplesmente fechar os olhos. Nós estaríamos também prevaricando. Quero até cumprimentar o presidente Reginaldo Pujol, que conduziu a sessão de uma forma excelente, com extrema maestria, tranquilizando todos, fez um sorteio dos 3 vereadores que iriam fazer parte da comissão que faz esse processo investigatório de uma forma lisa, transparente, o que deve ser. Apareceu no YouTube, ao vivo, toda a sessão, inclusive o sorteio, os quais 3 vereadores estão hoje responsabilizados, então, de fazer o processo do impeachment. Vereadora comandante Nádia, muito obrigado por participar do programa ricardolandini.net. Acho que foi bem esclarecedora toda a sua trajetória e, por fim, falando desse tema tão recente, tão atual, que deve tomar as manchetes da área política aí nas próximas semanas. Muito obrigado pela sua participação e estamos sempre à disposição aqui no canal Bar, no nosso programa, para suas manifestações. Eu que agradeço, Ricardo Landini, e todos que estão nos assistindo, e um grande beijo para todos. Bate! Bate! Então tá, este é o programa ricardolandini.net, chegando ao seu fim. Você nos assiste além da televisão nos canais 20 e 520 da NET RS, nas nossas redes sociais. Até um próximo programa.